Bom pessoal, tudo bom? Continuar essa série de vídeos aqui, assim ouvi dizer, né, por falar em ouvir, né, na cultura védica, né, as crianças eram mandadas para a casa do mestre, do guru, né, e a importância do ouvir é o seguinte, que a aptidão dos discípulos, dos alunos, era medida pela capacidade de ouvir. Então os mestres observavam as crianças, né? As crianças que tinham aptidão de ouvir mesmo, não? Com atenção, mais atenção, eram os brahmanas, né? Porque eles tinham essa aptidão de ouvir. Porque quem tem a aptidão de ouvir vai aprender mais, né? Quem é uma criança que não gosta de ouvir, que não gosta de aprender, ela tem outras habilidades. Mas essa habilidade de aprender, de, sabe, prestar atenção, né, no que está sendo falado, são qualidades brahmínicas, né? São futuros mestres. É assim que eles separavam as crianças, né? Assim, as crianças têm mais habilidades manuais, outras habilidades esportivas, cada um tem uma habilidade, assim, mas assim é medido pela capacidade de ouvir. Isso é interessante, né? E eu, por falar em assim, eu ouvi dizer, né? Eu vou citar para vocês uma narrativa que tem no 11º canto do chamado Bhagavatam, que é um diálogo de Krishna com seu devoto Dava, né? Então no 11º canto, Krishna estava próximo a deixar o planeta, já estava deixando esse planeta, né? E esse devoto Dava, ele ficou assim: Krishna, me leva com você. Ele era muito apegado a Krishna, ele queria que Krishna levasse ele, né? Ele não queria ficar sem Krishna. Eu não vou aguentar ficar sem você aqui, Krishna. Né? Ele sabia que Krishna era a suprema personalidade de Deus, lógico, né? E ele queria ir embora com Krishna. Krishna, não, você tem que ficar aí para dar exemplo. E Krishna falou assim: eu já cumpri minha missão, o que eu vim fazer aqui, já cumpri, né? Já tinha falado da Bhagavad Gita, já tinha inspirado os devotos a narrar o Srimad Bhagavatam, foi tudo a inspiração de Krishna, né? Então ele sabia que as pessoas iriam se desvencilhar. Quem seguisse o processo da Bhagavad Gita, quem ouvisse o Srimad Bhagavatam, que é essa narrativa dos seus passatempos, quem se absorvesse no passatempo de Krishna, essas pessoas elas se beneficiariam e elas seriam protegidas. Essa era a preocupação de Krishna, né? Então ele falou assim: olha, Uddhava, você tem que ficar e você tem que renunciar, tomar a ordem renunciada de vida, né? Renunciar às atividades desse mundo, né? E andar por esse mundo assim como desapegado das coisas materiais, porque as coisas materiais, como vocês sabem, né? Esse mundo material é uma combinação da minha energia ilusória do poder da imaginação das entidades vivas. As entidades vivas, elas imaginam, né, coisas, né? E a energia ilusória cria esse ambiente. Então esse mundo material é assim, é uma combinação da ilusão com a imaginação das entidades vivas. Aí ele falou assim: Dá, você deve renunciar os apegos materiais, né? Aí o Dava falou assim: olha, isso é muito bom, a pessoa conseguir desapegar das coisas materiais, mas isso é possível para os devotos de Krishna. Para quem não é devoto de Krishna, não é tão fácil. Para quem não é devoto da suprema personalidade de Deus, não é fácil renunciar às coisas materiais, porque as pessoas, elas estão assim, fortemente apegadas à gratificação dos sentidos. Como é que elas vão renunciar? Então eu queria que você me desse assim, um processo, né? Mesmo as pessoas, né? Assim, que estão apegadas à energia ilusória, né? Que as pessoas tolas, né? Que as pessoas tolas que identificam o eu espiritual com o corpo, para que elas também façam um progresso espiritual e de uma maneira ou de outra elas continuam, cumprem seus deveres, de uma maneira ou de outra seguindo suas instruções, Krishna. Então ele é muito inteligente, esse devoto, né? Ele queria ajudar as pessoas que não são devotas. Né? Então aí Krishna falou assim: eu vou te contar uma história, uma história que aconteceu, né? Um diálogo, né? Que teve entre um grande Brahmana, Avaduta. Avaduta é uma pessoa renunciada que anda assim, sabe? Sem nenhum vínculo com nada desse mundo, né? Como se fosse uma pessoa louca, né? Assim, Avaduta significa que ele não está conectado com nenhuma ordem social, ele não é um Brahma, não é um intelectual, ele não comporta como intelectual, não se comporta como uma pessoa de casa, ele está totalmente absorto na transcendência, né? Então,
teve um diálogo entre esse Brahma Avaduta, que andava assim, né, como fosse um louco mesmo, e o grande rei Yadu. O rei Yadu, que a dinastia Yadu vem desse rei, né? Então teve esse diálogo, e aí Krishna começa a narrar isso, né? Então esse rei, como é que fala? Esse rei Yadu, né? Ele encontrou com esse sábio, e ele ficou assim, puxa vida, né? Eu vejo que você é uma pessoa iluminada, um sábio, mas você se comporta como se fosse uma criança, assim, você não, é como se fosse uma pessoa perseguida por fantasma, né? E eu não vejo você trabalhando, você não tem ocupação, eu não vejo você ocupando nenhuma atividade religiosa, e ainda assim eu vejo que você tem uma compreensão muito profunda de tudo desse mundo e das pessoas, né? Então o rei Yadu, né, ele sabia que essa pessoa era uma pessoa, não é uma pessoa comum, né? Embora, como falei, né, uma pessoa assim, ela tenha externamente, né, ela age como fosse um louco, mas o Yadu, ele, um grande rei, né, uma pessoa santa, né, ele pôde perceber que aquele Avaduta lá era uma pessoa muito iluminada, né? Então aí o sábio, né? Mas fala também assim, ó, como foi que você adquiriu tão extraordinária inteligência, porque você vagueia livremente pelo mundo como uma criança, né? Ele fala assim, as pessoas geralmente buscam religiosidade, desenvolvimento econômico, gratificação nos sentidos, liberação, né? As pessoas querem prolongar suas vidas, adquirir fama, desfrutar desse mundo, mas você não faz nada disso, você não quer nada, você não tem nenhum apego às coisas desse mundo, você não está fazendo nenhum esforço para adquirir riqueza, nada, né? E não vez de você praticar nenhuma prática religiosa, e eu vejo que você está em êxtase, você está atingindo um nível tão elevado de inteligência, como é que você conseguiu essa façanha? Então essa é a pergunta do rei Yadu, né, para esse sábio, né? Aí o sábio, ele fala assim, olha, ele fala assim, como é que ele fala? Ele responde assim, ó. O sábio responde, eu adquiri esse conhecimento observando meus 24 gurus. Eu tenho 24 mestres, e eu obtive esse conhecimento observando suas atividades. Então eu vou descrever para você quais são essas atividades que eu aprendi com os meus mestres. Quem são meus mestres e o que eu aprendi com eles. Né? Aí ele começa a narrar, né? Ele fala assim, meus 24 mestres são o seguinte, ele vai descrever quais são os 24 mestres. Depois ele vai falar de cada uma, né? Ele fala assim, meus 24 mestres são o seguinte, a terra, o ar, o céu, né? O espaço, né? A água, o fogo, a lua, o sol, o casal de pássaros, a cobra piton, o mar, a mosca, a abelha, o elefante, o ladrão de mel, o veado, o peixe, a prostituta, o pássaro curara, a criança, a mocinha, o fabricante de flechas, a serpente, a aranha e o inseto. Os 24 mestres que ele aprende. Olha, coisas desse mundo, né? E por estudar suas atividades, eu aprendi a ciência da autorrealização. Quer dizer, só por estudar a atividade dessas 24 mestres que ele se referiu aqui, ele aprendeu a ciência da autorrealização. Então, quer dizer, ele com a sua inteligência, ele não ouviu nada deles, só por observar suas atividades. Então, aí ele começa a descrever, né, cada um desses mestres, né, porque o rei ficou assim, puxa vida, como é que você aprendeu da terra, da água, como é que você tirou conhecimento tão elevado dessas coisas materiais que todo mundo está vendo aí toda hora, né? Aí ele começa a narrar, né, da terra. Com a terra eu aprendi como se tornar sóbrio, né? Como aprendi a servir as pessoas, ser útil, né? Servir a todo mundo e tolerar todas
os ataques, né? Porque as pessoas cavam buracos, abrem crateras, né? Para extrair minério, extrair petróleo, né? E a terra está sempre se vindo assim. E as montanhas também, que são manifestação da terra, né? Está sempre servindo a todo mundo, né? Dando minerais, dando as fontes de água minerais, os cristais. E também das árvores. As árvores também são... As árvores são filhos da terra. Elas vêm da terra, né? Então, das árvores, aprender a, assim, dedicar a vida às outras pessoas, né? As árvores é o exemplo de servir a todo mundo, né? Como as árvores, até depois de morte, elas continuam servindo, né? Sempre dando sombra, dando frutas, folhas, né? Uma árvore é assim, uma fonte de refúgio para milhões de entidades vivas, né? E elas estão sempre servindo. Então, com a terra e seus subprodutos, as montanhas e as árvores, eu aprendi, né? Aprendi a ser sóbrio e tolerar todos os maus tratos dos outros e ainda assim continuar servindo, né? Então, ele fala aqui que as pessoas perversas maltratam um sábio, por exemplo, e ele não fica tentando julgar aquela pessoa, culpar aquela pessoa. Não, ele vê aquilo como o karma dele. Ele está passando por aquilo, Cristo está permitindo que aconteça aquilo, né? Então Cristo está corrigindo. Então ele não para a sua jornada, só para o seu progresso, porque está sendo insultado, injuriado. Então ele aprendeu com a terra a ser sóbrio, né? Aí depois com o ar. Então nós temos os ares internos do corpo, né? Chama os ares vitais, né? E temos o ar externo, o vento que nós estamos vendo aí, né? Ele fala assim, com o ar interno, né? O ar vital, eu aprendi a manter satisfação, ter satisfação simplesmente para me manter vivo. Ficar satisfeito só por estar vivo, eu estou satisfeito. Então ele aprendeu com o ar interno, né? Essa observação, né? Dos ares internos do corpo, com a respiração, né? A ficar só satisfeito só por estar vivo. Eu estou respirando, eu estou vivo, estou feliz. Aprendeu isso com o ar interno. Com o ar externo, a manter-se incontaminado pelos corpos e pelos objetos do sentido. Então, assim, o ar, ele transporta aromas, né? Ele passa num lugar que tem flores, aquele ar perfumado, né? Ou então passa num lugar assim, sujo e tem aquele mau odor. O ar transporta o aroma, né? Os maus odores, mas o ar não se mistura, o ar não se torna aqueles odores, ele só transporta, né? Assim. Então ele fala assim que com o ar ele aprendeu a ficar assim, não se contaminar pelos os objetos sentidos, né? Então o mundo oferece as coisas materiais, ele não fica apegado às coisas materiais, ele vive por esse mundo sem apego, né? Ele faz as coisas, né? Ele cumpre seu papel social, mas ele não se mistura, ele não se identifica com aquilo. Ele faz seu dever, que tem que ser feito, né? Ele é um bom cidadão, se é um chefe de família, é um bom chefe de família, entendeu? Se é um trabalhador, ele é um bom trabalhador. Se é um estudante, é um bom estudante. Assim, ele cumpre o seu papel, mas ele não se contamina, ele não se mistura com aquilo. Ele sabe que aquilo é algo externo. Interessante. Aí com o espaço, o céu. Então, ele fala assim, embora o espaço penetre tudo, e tudo está dentro do espaço, ainda assim ele não se mistura com nada, ele nem se divide, né? O espaço é o ar, o espaço é a atmosfera, o espaço é o espaço mesmo, né? Por exemplo, a distância entre um objeto e outro é o espaço. Quer dizer, o espaço seria o vácuo, né? É algo que você não vê, porque o ar é o vento, né? Você sente, mas o espaço você não sente. O espaço também é um elemento, por incrível que pareça. O espaço também é um elemento material. Tudo está dentro do espaço. Mas ele não se mistura com nada, ele não se divide também em nada, né? O espaço ele penetra dentro do nosso corpo, então está dentro do nosso corpo está dentro do espaço, né? E ainda assim o espaço em si ele não se mistura. Então ele também ele compara, né, esse espaço com a alma que somos nós e a super-alma que é Deus, né? Embora a alma, todas as entidades vivas, todos os corpos têm alma espiritual e também tem a super-alma que é Deus, né? Eles não se misturam. Por exemplo, a alma é consciente de todo o corpo, né? Por exemplo, a pessoa é consciente de todo o seu corpo. A pessoa que está viva, se você machuca o pé dela, ela sente dor, né?
qualquer parte do corpo da pessoa que você tocar, que tem consciência, a pessoa sente, né? Porque a consciência é a manifestação da alma. Então, assim, a alma espiritual. E a super-alma, que é Deus, é consciente de todos os corpos. Então ele está falando isso, né? Interessante, né? Então nós vamos continuar, né, nos próximos vídeos falando sobre esses mestres, né? Tá bom?